Bom dia, amada igreja. Esta semana eu estava lendo um livro, que é um livro de ficção, então não vou recomendá-lo aqui, mas teve uma parte que me trouxe muita reflexão, e é justamente essa reflexão que eu trago aqui hoje. Só para contextualizar um pouco, no livro tinha duas personagens, e uma personagem estava muito chateada, muito magoada com algo que tinha acontecido na vida dela, e a outra, então, para consolá-la, começou a falar essas palavras aqui que eu vou ler para vocês, falando, né, sobre Deus, sobre o que há de vir ainda, né, sobre morarmos com Deus eternamente. Então, ela disse assim: a vida me parece curta demais para ser gasta na alimentação da animosidade ou no armazenamento dos malfeitos. Nós somos e devemos ser, uma e todas neste mundo, pessoas carregadas de defeitos. Mas em breve vai chegar o tempo em que, acredito, devemos nos livrar deles ao abdicarmos de nossos corpos corruptíveis, quando a degradação e o pecado nos abandonarem junto com esta carcaça incômoda de carne e somente a centelha do espírito permanecer, o princípio intangível da vida e do pensamento, tão puro como o que foi deixado pelo Criador para inspirar a criatura. Ele faz da eternidade um repouso, um lar poderoso, e não um terror e um abismo. Com esse credo, posso distinguir claramente entre o criminoso e seu crime. Posso assim perdoar sinceramente o primeiro e abominar o último. Com esse credo, a vingança nunca preocupa o meu coração. A degradação nunca me repugna profundamente. A injustiça nunca me esmaga e rebaixa. Vivo com tranquilidade à espera do fim. E essa frase aqui, mais especificamente no final, que ela fala: vivo com tranquilidade à espera do fim, me chamou muita atenção, porque fala justamente de vivermos em paz, aguardando o nosso último dia aqui que virá e estarmos confiantes, com fé, sabendo que logo após essa morte da matéria do nosso corpo, da carne, viveremos com Deus eternamente. E é muito lindo isso, e quão forte é isso. E me trouxe também a reflexão dessa passagem que eu vou ler agora com vocês, que está lá em João, do capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, eu comecei a pensar muito nisso, sobre a nossa vida eterna. E sobre a promessa que Jesus faz aqui. É Jesus, nesse capítulo 14 aqui, é Jesus que está falando, que ele iria ao Pai. Então ele diz: vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E Jesus já está lá, já está ao lado do Pai. E ele prometeu que prepararia lugar, porque senão ele não teria dito isso. E agora esperamos a volta dele, a volta de Jesus Cristo. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão para os irmãos é justamente sobre a nossa vida aqui, irmãos. Muitas vezes nós passamos muito tempo em nossas vidas, como diz aqui, não se turbe o vosso coração. E quantas vezes nós ficamos ansiosos e preocupados com as coisas aqui desta vida, preocupações, sabe, do dia a dia, do nosso cotidiano, que muitas vezes querem tirar a nossa paz. E nós não podemos permitir isso, irmãos, porque na verdade nós estamos com os olhos muito focados nessa terra, nas coisas materiais, no mundo físico, mas nós nos esquecemos do mundo espiritual, do que viveremos assim quando acabar a nossa jornada aqui nesta terra, sabe? E nós devemos sim nos lembrar, porque Jesus deixou aqui isso muito claro, e muitas vezes nós nos quedamos tristes, desanimados com alguma situação e esquecemos da promessa, esquecemos
do que Jesus falou, que ele iria preparar morada, que há muitas moradas lá, e que se crermos em Jesus verdadeiramente e pela graça que ele nos concede, seremos salvos, estaremos com ele eternamente. Então, olha que graça imerecida e que pensamento tão lindo, tão positivo. Não há nada melhor do que você pensar isso, que um dia eternamente você estará com Jesus, você estará com Deus eternamente por toda a sua vida. Não há nada melhor do que isso. E muitas vezes nós ficamos cegos pelas preocupações desse mundo, nós ficamos cegos porque temos algum problema no trabalho, temos algum problema na universidade, na escola, problemas com pessoas, problemas familiares, financeiros, e tudo isso nós muitas vezes deixamos que isso entre no nosso coração e nos gere ansiedade, muita preocupação, que tire a nossa paz, que roube essa nossa paz. Por quê? Porque nós não estamos nos lembrando deste versículo que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque como nós chegaremos ao Pai? Por Jesus, crendo em Jesus, que ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele, crendo nele, crendo no Filho. E muitas vezes nós falamos que nós cremos em Jesus, mas nós simplesmente não colocamos essa palavra no nosso coração, não meditamos, sabe? Nós deixamos nos levar pelas marés, pelo mar agitado que está a nossa vida, e nós não podemos, nós temos que descansar em Deus. Temos que saber que apesar das dificuldades, apesar do que nós estamos passando agora, que tudo isso é temporário, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não estaremos aqui eternamente, então tudo que você está passando hoje não é eterno, esse sofrimento. Se você crê em Jesus verdadeiramente, buscá-lo e obedecê-lo até o final da sua vida, você sabe que quando se findar os seus dias nessa terra, você já acordará ao lado dele, você já estará com ele. E tudo isso que você passou, todo esse sofrimento, você nem se lembrará mais, não vai mais ter nenhuma lágrima nos seus olhos, você não sofrerá mais, não terá mais dores, não terá mais nada disso, desses sentimentos ruins que nós temos aqui, dessas dificuldades que nós temos. Então, constantemente, nós temos que meditar na palavra de Deus para que essa ansiedade, essa preocupação não domine o nosso íntimo, para que nós tenhamos a fé em Jesus Cristo, a fé no que Ele nos disse e crendo que em breve Ele vai voltar, está muito próximo à volta de Cristo. Nós vemos aí tantas coisas acontecendo hoje em dia, tantos sinais da volta dele, sabe? E nós estamos vigilantes, temos que estar vigilantes, porque em breve ele voltará. E quando eu falo isso, eu me alegro, irmãos, porque eu espero tanto a volta de Cristo e eu me alegro em pensar que ele vai voltar para buscar a tua igreja, né? A sua igreja. Então nós temos que estar prontos, nós temos que estar em fé, por mais que você passe por momentos difíceis, você tem que se lembrar dessa passagem, que Jesus está ao lado do Pai, que ele voltará, e ele falou que ele prepararia a morada. E nós cremos, ele sempre fala a verdade. E ele preparará para todos os seus filhos, para todo o seu povo que creu nele, que obedeceu, que permaneceu fiel até o fim. Então, é essa importância. Também eu quero deixar aqui outro versículo, que é lá em Colossenses, do capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler, diz assim: porquanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha que lindo, irmãos, assim, não há palavras para descrever a Bíblia, né? Os versículos, o que Deus fala conosco é além das palavras, é além do vocabulário, não existiria palavras suficientes para descrever quão maravilhoso é a palavra de Deus, quão poderosa é e quanto fala ao nosso coração, né? Então, como diz aqui, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E qual que é o nosso erro? Muitas vezes nós não estamos pensando no céu, não estamos pensando em Deus, não estamos pensando que viveremos com Ele, com Deus eternamente, não estamos pensando que um dia
não teremos mais lágrimas, não teremos mais sofrimento, que viveremos eternamente felizes ao lado do Pai, veremos a sua glória, contemplaremos a Ele, que o conheceremos dia após dia mais e mais e mais, porque é tanto para conhecer sobre Ele que não tem como você conhecer tudo em um dia, porque Ele é tão soberano, tão poderoso, tudo, irmãos. Ele é Deus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E muitas vezes nós não nos lembramos disso, esquecemos totalmente disso e só focamos nos problemas, só focamos nas coisas da terra, nas coisas materiais, no que está acontecendo agora, e nos problemas, e nas frustrações, e no que, o que queremos aqui, o que não queremos aqui na terra, sobre nossos desejos carnais. Então, nossos olhos estão se voltando no que não é para se voltar. Estamos nos preocupando com as coisas da terra, e a palavra de Deus já fala: pensai nas coisas que são de cima. Não é para você ficar dando toda a sua atenção a esse problema, essas coisas daqui da terra, essas coisas carnais, sabe? Então, descansa no Senhor, fala com o Senhor. Nós temos que ter uma vida no secreto com Ele, falar com Ele diariamente, ter um relacionamento com Ele, ler a palavra de Deus. Muitas vezes também ficamos ansiosos com as coisas porque não estamos meditando na palavra do Senhor. Aí vem o medo, vem a preocupação e nós não estamos protegidos, porque não estamos lendo a palavra do Senhor para afirmar as palavras de Deus, para nos lembrarmos do que Ele prometeu, para lembrarmos de tudo. Então, nós temos que meditar na palavra do Senhor também diariamente. E o que fala aqui, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, nós esperamos a volta de Cristo e em breve Ele vem. Então, é preciso que estejamos prontos, que estejamos focados no que realmente importa, que é a nossa vida com Ele, que é no secreto, diariamente, o que temos feito para Ele, como temos vivido para Ele, sabe? Então, foque nessas coisas, foque no quão Deus é bom, sabe? Dele nos dar essa graça imerecida, na misericórdia diária que Ele tem, no amor que Ele tem e teve por nós, sabe? Que nós não merecemos, é porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é perfeito, porque Ele quis, irmãos, sabe? Ele nos escolheu e que lindo, sabe? Não há palavras também para descrever quão Deus é perfeito, sabe? Ele é muito perfeito, então foque no que é eterno, foque no Senhor, foque na sua vida espiritual. Muitas vezes você tem focado tantas coisas deste mundo que esquece. E aquela frase que eu deixei para vocês anteriormente sobre o livro era justamente também no momento que aquela personagem estava guardando o rancor de alguém da família. E por mais que seja uma ficção, o livro que eu estava lendo, isso acontece na vida real. Muitas pessoas que passam por situações muito tristes, assim, traições, enfim, e guardam essa mágoa e esse rancor. E eu digo para vocês, irmãos, que não vale a pena. Não vale a pena você guardar esse rancor, essa mágoa. Vale a pena você liberar o perdão, porque você que está sofrendo com isso. Ai, mas o que eu fiz era certo e ela que errou. Ok, eu sei que muitas vezes você estava correto diante daquela situação, mas você também tem que se lembrar que você também tem defeitos, você também é pecador, você também já errou. Mesmo que você não tenha cometido o mesmo erro que aquela pessoa fez, mas você também é um pecador. E Deus te perdoou, né? E, aliás, nós só recebemos o perdão de Deus se nós perdoamos, né, o outro. Então, é necessário liberar esse perdão. Não guarde as coisas no seu coração, porque passa tão rápido, sabe? Tudo que nós estamos vivendo aqui, a nossa vida aqui, passa tão rápido que são 80, 90, 100 anos se comparado com a eternidade, sabe? Então, libere o perdão. Não fique guardando esse rancor, essa mágoa, porque senão você vai se perder. E não é isso que Deus quer para você, sabe? Então, ore a Ele, porque por nós, pela nossa carne, nós não conseguimos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, peça a força de Deus, ore, leia a Bíblia, sabe? Medite e vamos focar nas coisas do alto, porque eu sei que é isso que Deus quer que façamos, que é isso que importa, a nossa vida com Ele diária. Deus abençoe.